A paz do Senhor para os irmãos, que nesse dia o Senhor lhe dê um dia de vitória, e você possa ser cheio da graça do Senhor Jesus, para vencer as lutas, as dificuldades e as tentações da vida. Quero meditar com vocês nesse dia sobre um tema baseado em Isaías 53, versículo 4, que diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus, o oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós vimos aqui, baseado nesse texto, eu quero meditar com os irmãos. Se Jesus levou todas as nossas enfermidades, por que o cristão fica enfermo? Isaías, falando sobre o Messias, e já veio, disse que ele levaria todas as nossas enfermidades, ele estaria nos sarando de todas as enfermidades, tanto espiritual como física, e porque o cristão ainda fica enfermo. E é em cima disso aí que nós iremos desenvolver esse esboço sobre... primeiro ponto, o cristão fica enfermo não só porque pecou, mas ele tem a natureza pecaminosa. O cristão fica enfermo não por falta de fé ou porque ele pecou, porque ainda ele tem a natureza pecaminosa. E por ele ter a natureza pecaminosa, ele ainda está sujeito, ele vai ficar enfermo. Nós vimos lá em Romanos capítulo de número 5, Romanos capítulo de número 5, vamos ver Romanos capítulo, versículo 12, que diz: pelo que, como por homem entrou o pecado no mundo, o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ninguém morre são, ninguém morre saudável. Para morrer tem que ficar doente, tem que vir enfermidade. Pode vir um câncer, pode vir um Covid-19, pode vir um infarto, um derrame, qualquer enfermidade pode surgir na vida de um cristão e ele morrer, porque ele tem a natureza pecaminosa. Jesus levou as nossas enfermidades, todas levou, mas a natureza pecaminosa ainda continua sobre nosso corpo humano, que é templo do Espírito Santo. A gente vê alguns erros, equívocos, falta até de conhecimento, podemos dizer assim. Muitas pregações dizendo, não, cristão, ele é templo do Espírito Santo, não pode ter enfermidade. Nós somos templo do Espírito Santo, só que na natureza humana nós ainda temos a natureza pecaminosa. Vamos ver isso em 1 João, capítulo de número 1, versículo 8 e o versículo 10. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 10, que diz: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ao 10, se dissermos que não temos pecado, fizemo-lo mentirosos e a sua palavra não está em nós. O que João está falando? E nós ainda como crentes, servos de Deus, ainda somos pecadores, remidos, lavados, mas somos pecadores porque ainda temos a natureza pecaminosa. Por isso que o cristão ainda fica enfermo. Nós temos dois exemplos de homem de Deus na Bíblia, cheio do Espírito Santo, um instrumento nas mãos do Senhor, que ficaram enfermos. Jesus não foi curado. Primeiro, o nome dele se chama Trófimo. Paulo foi para Coríntios e deixou Trófimo, se eu errar a pronúncia, me perdoe, e deixou ele em Mileto, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, e deixou ele enfermo. Ele foi para Coríntios e deixou Trófimo enfermo em Mileto. Então, Trófimo ficou em Mileto enfermo e Paulo não orou. Ele foi curado, não orou. E ele foi para Coríntios, mas ele não foi curado. Continuou enfermo na cidade. Outro exemplo nós temos de Timóteo, capítulo número 5, versículo... Nós temos outro obreiro chamado Timóteo, que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, que diz, e Paulo diz o seguinte: não beba só água, mas um pouquinho de vinho. Era um vinho
medicinal, por causa das suas frequentes enfermidades. Timóteo era um homem obreiro. Paulo deveria, não ore, manda alguém orar você, ungir você para você ser curado. Não, mas Paulo recomendou que ele tomasse um vinho medicinal para que ele pudesse ajudar a aliviar suas dores. Timóteo não foi curado, Trófimo não foi curado, porque Jesus não quis curar. Jesus não quis curar. Né? Então, nós temos ainda enfermidade, o crente vai ficar enfermo, muitos cristãos na igreja vão ficar enfermos, você vai orar, Jesus não vai curar todos, ou um ou dois, muitos vão ficar enfermos, e aquele que foi curado, depois vão ficar enfermos depois, e Jesus vai preparar e vai levar para o céu. Então, o crente fica enfermo porque ainda ele tem a natureza pecaminosa. E quando é que o crente vai deixar de ter enfermidade? No arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja. Aí vai cessar por todo sempre, vai se cumprir Isaías 53, 4 e 5, 4 e 5 na sua plenitude. Esse versículo se cumpre parcialmente. Jesus curando alguns e não todos, parcialmente. Mas na sua plenitude vai acontecer no arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, porque ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre. Um Jesus arrebatar a sua igreja, nós teremos um corpo transformado. Aí se cumpre toda essa plenitude desse versículo. Aí Jesus vai voltar, aí vai se cumprir o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 ao 45, que diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 42 a 45, que diz o seguinte: assim também na ressurreição dos mortos, semeia-se no corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Olha que Paulo diz, onde a gente nasce com o corpo corrupto. Corrupto como? Ele envelhece, ele adoece, ele fica até desconfigurado. Mas na ressurreição nós teremos o corpo incorruptível. Esse corpo será transformado e teremos um corpo que não haverá mais enfermidade. Não teremos mais a natureza pecaminosa. Teremos um corpo transformado. Vai haver uma grande metamorfose no corpo do ser humano. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós teremos ainda sujeitos às enfermidades. Mas quando Jesus voltar, o corpo corruptível, foi semeado o corpo corruptível, agora nós teremos um corpo sem corrupção, semeia-se na igonomia e ressuscitará em glória. Semeia-se na fraqueza e ressuscitará em vigor. Então nós vimos aqui Paulo escrevendo aos Coríntios que quando Jesus voltar, arrebatar a sua igreja, os que morreram vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que morreram, vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com o corpo transformado. E quando nós encontrarmos com o Senhor nas mansões celestiais, nós teremos um corpo transformado, um corpo sem enfermidade, um corpo sem doença, não iremos mais morrer. Será um corpo incorruptível. Aí se cumpre plenamente, Isaías 53, acaba por toda a eternidade a enfermidade na vida do cristão. Mas enquanto nós estivermos aqui, meu amigo, meu irmão, em Cristo Jesus, nós estamos sujeitos à enfermidade. Se você estiver enfermo, não fique abatido, não pense que você tem pecado, porque você não tem fé. Lembre-se que esse corpo, onde Jesus voltar, será transformado num corpo glorioso, num corpo maravilhoso. Será um corpo comparado como o sol, como a glória do sol, a glória da lua, a glória das estrelas. Um corpo que está fora da nossa compreensão humana. Teremos um corpo glorioso, maravilhoso. Estaremos adorando, engrandecendo e servindo ao Senhor por toda a eternidade.
se nunca mais vai ver a enfermidade. Mas esta palavra, e Deus lhe abençoe poderosamente em nome de Jesus.